Tselen quer dizer como se fosse uma sombra. Só que Deus não criou só uma sombra, ele criou uma imagem à semelhança. Semelhança é o desmut. É claro que eu não estou, gente, falando certinho ali no hebraico, mas é tselen desmut, é como se fosse isso, né? Eu não estou pronunciando corretamente, mas é mais ou menos isso. Então nós somos uma imagem, ou seja, uma sombra, uma projeção do eterno, e ao mesmo tempo nós somos o desmut, que é o comportamento. Então nós temos o DNA de Deus. Quando Deus sopra, né, Rodrigo? Quando você sopra, se você tivesse aqui, ó, se a gente colocar aqui uma inteligência artificial ou colocar um laser aqui, você vai ver milhares de micropartículas. Ou seja, quando eu sopro, vai muito do meu DNA nas gotículas de água. Então, quando o Senhor soprou o fôlego dele em Adão, ele trouxe o DNA. Então, com toda certeza, Deus se importa com a imagem, por quê? Você vê, eu vejo, Deus vê, todos veem. Na verdade, Deus vê além do que se pode enxergar. Deus não se importa com a imagem de um jeito que hoje essa geração trouxe fútil para usar ela para sedução, para usar ela para vender, para usar ela para destruir uma família, seja como o que as pessoas estão fazendo com a imagem. Ela perdeu a semelhança, que é o comportamento do Senhor. Então, essa geração perdeu a imagem, quer dizer, os homens que eram viris, masculinos, fortes, que transmitiam com o seu rosto, com a sua fala, com o seu comportamento, com o seu corpo, uma segurança de proteção, de provisão e de condução para as mulheres. Hoje, os homens estão tão afeminados, seja na sua comunicação, na sua forma de vestir, de ter o seu corpo, de falar, de olhar, que às vezes eu estou na minha academia, eu penso, eu vou emprestar um gloss pro cara que está do lado. Ou eu penso, será que ele pode me proteger, me conduzir, me guiar? Como que a mulher vai ser submissa, estar debaixo da mesma missão de um homem que não tem nem clareza de missão? Quando Deus criou o homem para ser o cabeça, você pode ter certeza que Adão ali nos seus 4, 5 metros de altura, ele tinha um porte físico, o olhar, a fala, não de dureza e ser rude, isso veio depois do pecado, mas de firmeza, de autoridade, de cabeça e não cauda. Então Deus se importa porque a sua imagem reflete o Criador. Por exemplo, você vê o Deus Pai em toda a Bíblia, quando você vê o comportamento, a condução, a fala, pois o espírito que eu te dei não foi um espírito de medo, e sim um espírito de ousadia. Quando Deus fala, não fui eu que te mandei, Deus fala no imperativo e impositivo. Deus não chega e pergunta, meu filho, quem sabe se você puder, você pode tentar por um acaso ser forte e corajoso, mas não só se você conseguir ser forte e corajoso. Deus não fala assim. Deus Pai é homem viril 3.0. Ele chega e fala, não fui eu que te mandei, meu filho. Seja forte e corajoso, não teme nem se espante, porque eu sou contigo. Homem viril 3.0, malata. Você vê Deus Pai ali em toda a Bíblia, ele atua como esse cabeça, Isso aí foi para esse Josué, líder. isso aí foi para Josué. Esse foi para Josué. Agora, Né? E Deus fala para Gideão, com cada um que ele fala, quando você vê o Deus Pai falando, ele transmite essa imagem do homem viril 3.0. Quando você vê Deus Filho falando, muitas vezes você vê já essa fala, aí você vai vendo ali tanto comportamentos, você já vê esse irmão mais velho, esse redentor, esse remissor, esse que veio salvar, esse que se importa. E quando você vê o Deus Espírito, você vê ele como a mãe, como o vento, como o fogo, iluminando, guiando, conduzindo, perdoando. Você vê ele intercedendo entre nós e Deus, ou seja, nos comportamentos bíblicos você vê ali a imagem. Então Deus se importa com a imagem, e o diabo usou a imagem, o nosso inimigo, usou ela como ferramenta de destruição em massa, como por exemplo, as pessoas usam a sua imagem, Anitta, ela usa a sua imagem para destruir lares, famílias, sexualidades de homens, mulheres, jovens, prostituição, masturbação, adolescentes prostituídas, homens comprados e vendidos, né, fornicação, idolatria, tudo foi utilizado através da imagem. Por que eu, como ex-modelo em Miss, fui Miss em 2010, modelei por muitos anos, decidi sair desse meio, porque conflitava com os meus princípios e valores. Eu nunca aceitei fazer um comercial de cerveja, nunca aceitei fazer um comercial de lingerie, nunca aceitei fazer um comercial de biquíni. Quando eu tive que vestir biquíni, quando eu fui Miss, eu me senti péssima, porque eu me senti ali um gado Nelore usando aquela faixa e sendo analisada por pessoas na minha intimidade, sendo que eu fui criada com intimidade sendo dos íntimos. Minha mãe me criou usando maiô, tanto que hoje em dia eu só uso maiô, body, eu faço natação, tudo meu aqueles body. foi em Goiás que você foi modelo? Fui Miss Mato Grosso, porque eu fiz federal no Mato Grosso, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda no Mato Grosso. Cuiabá.
Cuiabá. Cuiabá, Cuiabá, né? Mato Grosso. Então, com toda certeza, Deus se importa com a sua imagem, só que Deus se importa em realmente você resplandecer a face do Criador. Por isso que quando eu resgato com o visagismo as mulheres, eu trago mulheres mais femininas, mais leves, mais modernas, mais posicionadas como essa rainha da guerreira. E quando eu venho nos homens, e isso reflete na vida profissional, porque aí na vida profissional as mulheres vão trazer essa força da feminilidade, porque eu falo que a verdadeira força da mulher está em ser feminina. E assim como nos homens eu resgato esse homem rei, guerreiro e lorde, ele vai ter mais autoridade, sem abrir a boca, não é autoritarismo, é autoridade. Ele vai ser visto como um cabeça, como um líder, como um cara que dá conta do recado sem abrir a boca. Então, quando eu restauro a sua imagem e semelhança do Criador, seja você homem ou mulher, você vai faturar mais e se relacionar melhor, porque você vai para o seu polo feminino e para o seu polo masculino, seja na comunicação, na imagem, etc. Então, com certeza, Deus se importa com a sua imagem. E o inimigo usou ela para distorcer, para destruir. Por isso que você vai para shows de Beyoncé, de Katy, né, Katy Perry, de todas essas cantoras e cantores. Por exemplo, olha o Justin Bieber, ele levou uma geração inteira de homens e mulheres a se tornar disfuncionais, adolescentes que não sabem se é homem, não sabem se é mulher, com uma fraqueza moral, uma fraqueza emocional. E essa fraqueza, ela é muito coroada e feita por causa da imagem, que a imagem é comportamental. Quando ele se veste com aquelas calças no meio da bunda, quando ele se veste com aquela cueca dele aparecendo, quando ele se veste com, ele se transveste de tatuagem, se tampa de tatuagem para tentar tampar a dor que ele carrega no coração e na mente dele, seja dos abusos. Ele era um menino lindo, ele era um menino limpo. Você vê que ele era um menino lindo e limpo antes dele ser usado, abusado e transformado nessa destruição. Quando ele tampa o corpo dele de tatuagem, tanto que tatuagem é tribal. A maioria das pessoas que estão se tatuando para pertencer a algum lugar ou para representar alguma mensagem, quanto mais a pessoa se cobre, ela quer trazer uma força. Você vê que ele tenta trazer essa força na tatuagem, que vai até o pescoço, o braço, tudo fechado, mostra mais a fraqueza interior. E se ele fosse até um cara que treinasse mais no sentido de epigenética mesmo, se ele tivesse um corpo mais forte, aquilo daria força emocional, moral e espiritual. Então, todas as fraquezas, ele foi passando por todas as esferas. A imagem do Justin Bieber só coroa. Você vê que tem aqueles clipes dele lá que ele se prestou ao papel de fazer aquela música Yummy, por exemplo, ele tá falando do abuso de crianças que são usadas em Hollywood. Ele tá de rosa. Não é porque homem não pode usar rosa, mas ele tá misturando no inconsciente coletivo, gente, porque não é que é proibido nada a ver. Eu amo azul, o azul não é de homem, azul é de Deus. O rosa é de Deus, quer dizer, homem e mulher, você pode usar rosa, mulher pode usar azul, não é isso. Mas quando ele usa o rosa daquela forma ali intencional, ele tá misturando ser menino com ser vestida de menina porque os homens estão abusando dele. Olha a loucura. E você tá achando que imagem não importa. Enquanto Hollywood, clipes, suas pessoas que você mais ama, que você assiste na internet, na TV, ou que você nem sabe tá lá. Ai, tô ouvindo a Beyoncé. Você acha mesmo que a Beyoncé vai com aquela roupa à toa, com aquele cabelo à toa, com aquilo ali que ela tá fazendo à toa? Como é que ela lota estádios e estádios de futebol? Essas pessoas estão te hipnotizando. Assim como o diabo fez a primeira sessão espírita lá no Jardim do Éden, que ele incorporou, ele tomou posse do corpo da serpente, ele literalmente tomou posse daquele corpo, ele encarnou. Veja de onde vem a encarnação. Ele entrou na carne da serpente e usou aquela serpente. Tá, gente, cobra não era daquele jeito. Ela era como se fosse um dragão, que Deus fala, o antigo dragão, a antiga serpente. A serpente não era essa cobrinha que arrasta hoje em dia que você tem medinho, não. Ela tinha asa, bonita, voava pelo Éden, era o animal mais bonito, era como um dragão mesmo. Acho que era como esse dragão, essa alegoria desse dragão que a gente vê que é muito belo, que é muito forte. Você acha que a serpente é Com por aí? toda certeza, e não era Isso. alegoria, isso tá na Bíblia, que é a antiga serpente ou o dragão. Então a serpente, ela era como o dragão, é que o Senhor, você já viu o ditado que falou assim que, cortou a asa da serpente? Deus tirou a asa da serpente. O animal foi amaldiçoado e ele se diminuiu, rastejou e se tornou esse animal sorrateiro que rasteia, que pega na sua canela, na sua fraqueza, assim como o diabo. Ele tá ali procurando o calcanhar de Aquiles para pegar a sua A fraqueza e te representação destruir. própria do diabo, certo? E aí nem é só a representação, Deus deixou claro porque ele tomou posse desse animal. Então esse animal foi amaldiçoado.
Historicamente, desde a nossa origem até o final dela, a cobra será amaldiçoada. Deus falou assim: colocarei inimizade entre você e a serpente. Você vai arrastar sua barriga no chão e você vai comer o pó da terra de onde eu tirei meus filhos até o último dia dessa terra. Antes, a serpente, ela era como o dragão, ela tinha asa, ela voava, era um animal poderoso e não era esse dragão mau que a gente vê em Game of Thrones. Era um animal lindíssimo, muitas vezes com asas. Se você digitar na internet cobras exóticas, você vai ver cor furta cor, você vai ver cobra safira, você vai ver cobra rubi, você vai ver cobra esmeralda. Então, as serpentes, que eram na verdade dragões gigantes, eram lindos, maravilhosos, e não era com essa cara de mau cuspidor de fogo. É por isso que Deus fala que no céu, tudo que os olhos não viram, tudo que os ouvidos não ouviram, tudo que o seu coração nunca imaginou. Porque se Deus falar para você assim: meu filho, você vai olhar para a planta e você vai ver a fotossíntese acontecendo, você não vai acreditar. Hum. Se Deus falar que você vai chegar no céu e vão ter flores iluminadas à noite, você vai acreditar? Que você vai olhar para as flores e elas são iluminadas, fluorescentes? Você vai acreditar que se Deus falar que existe um dragão bom que não vai te atacar, destruir, matar, e que ele é lindo, maravilhoso, que ele é furta-cor, que ele muda de cor, que as asas dele batem, ele voa e você voa por lá, você vai acreditar? É a mesma coisa de eu ser dona do mundo, minha casa ser em Dubai, e eu falar pro meu filho, o berço dele é no Burj Khalifa, e eu falar: meu filho, você é dono de todo mundo, menino de 3 anos. Eu falar assim: Dubai é a sua casa, aqui é o seu jardim do Éden, e o seu berço fica aqui no Burj Khalifa. Mamãe e papai é dono do mundo inteiro, tá bom? Você pode fazer o que você quiser. Você acha que esse menino vai saber o que ele vai fazer, Helder? Não. Então pronto, por isso que Deus falou assim: ó, eu vou resumir que tudo que os seus olhos não viram, tudo que seus ouvidos não ouviram, tudo que nunca o coração humano imaginou, é isso que te aguarda aqui no céu. Para finalizar esse bloco, de espiritualidade, como é que você vê aquela frase que Jessé falou para, o pai de Davi, que na escolha de Davi, quando tirou Davi por trás das manadas, falou que Deus, acho que foi uma frase boa para visagismo na Bíblia, Uhum. que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Foi Sim, sim. Perfeito, porque na verdade a imagem que Deus vê, quando você me fala assim: Priscila, se Deus se importa com imagem, por que que quando ele vai escolher Davi e tá ali com um profeta, né, Samuel chamando, ele manda chamar Davi, que foi o único filho que não foi escolhido, que era o mais novo, o mais baixinho, que era o que não tinha corpo de rei, guerreiro e lorde? Peraí, tá esquisito. Como é que Deus se importa com imagem? E aí fala para Jessé, o pai, chamar Davi, e Deus falando assim: eu não vejo como vê o homem. Eu quero que você traga esse aqui que ninguém escolheria, ele que vai ser rei. Perfeito, a resposta está na sua pergunta, porque quando Deus declara com a boca dele: eu não vejo como vê o homem, Deus é um Deus do belo, porque a beleza se pressupõe ordem, a beleza traz ordem para nossa mente. A beleza do diabo é caótica, a beleza